Olá pessoal, estamos de volta com mais um bloco de processo do trabalho, resolvendo aqui as questões, tá? Percebam que as questões, elas são muito recorrentes, os temas, eles voltam a aparecer. Lembra de pegar todo esse bloco de questões e já ir montando seu material de revisão, vai voltando nos artigos, vai voltando naquelas aulas dos temas que você não está recordando, que você não lembrou, que você acha que ficou algum déficit, manda dúvida para a área do aluno, a gente está à disposição. Lembra que a gente está na reta final e reta final, pessoal, é dar o gás, sabe? É igual véspera de jogo, assim, você tem que dar o gás, treino difícil, jogo fácil. Lembra que pode ser a última vez que você vai estudar para essa prova, vale a pena, vale muito a pena. Lembra, pensa nos honorários, pensa que você vai ganhar dinheiro, então assim, vale a pena estudar para a OAB, não desiste. Não espera a vontade de estudar aparecer, tá? Eu nunca acordei 5 horas da manhã com vontade de estudar, pelo contrário, eu acordo com vontade de dormir mais, mas a gente tem que levantar e estudar porque vale a pena, tá? Pense em tudo que você vai receber de bom se você passar na sua OAB, se você tiver ali a sua carteirinha na mão, é muito gratificante. Pegar a carteirinha é muito legal, gente. O dia que eu peguei carteirinha, meus pais choraram, foi super emocionante, é muito bonito. Então, vale a pena estudar, tá? E pensa que essa é a última vez, então dá todo o gás. Pensa assim que tá acabando, é reta final, não desiste, tá? Manda aqui qualquer dúvida para a área do aluno, a gente tá nesse mesmo clima de reta final com vocês. Então, a gente tá nesse clima de checar material, de verificar, de revisar a prova, preparar material para revisão, pensar aqui, tentar pegar uma iluminação para a gente conseguir se inspirar e dar as dicas mais importantes para vocês na hora da prova. Quanto mais você estudar, mais conteúdo você tem. Então, pensa lá que sorte, né? É a oportunidade com a competência. Você tá com a oportunidade, então, quanto mais competência, quanto mais conteúdo você tiver, mais chance de cair o que você sabe e você conseguir a sua aprovação. Vem pra tela comigo, a gente vai começar aí na 6ª questão, tá? É uma prova do 26º exame, ok? Prova do 26º exame, e aí a gente tá dentro daquele conteúdo, né? De partes, procuradores, litisconsórcio. Vamos lá. Vando ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da sociedade empresária Centro Dourado Limitada. Então, ele, o Vando, ajuizou uma reclamação trabalhista. Ele trabalhou nessa empresa aí, Centro Dourado Limitada, por 5 anos e 3 meses, na condição de vigia noturno. A sociedade empresária não compareceu à audiência, daí porque o pedido foi julgado procedente à revelia. Contudo, a sociedade empresária interpôs recurso ordinário no prazo legal e efetuou o recolhimento das custas e do depósito recursal, mas com valor inferior ao devido, R$10 a menos nas custas, R$500 a menos no depósito recursal. Com base na situação retratada na lei e no entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Algumas observações. O réu revel, ele pode recorrer da sentença? Pode. Ele é citado da sentença e ele pode recorrer da sentença, tá? Os efeitos da revelia são apenas ali, né? O efeito mais importante da revelia é você considerar a matéria fática verdadeira. Mas lembrando ali que você não pode aplicar essa premissa, esse efeito, se é um direito indisponível, se o autor não juntou os documentos devidos. A gente segue toda a sistemática aqui lá do CPC, de revelia do CPC. Então aqui o réu revel pode sim interpor recurso se ele quiser. Então a primeira observação é essa, que o examinador queria saber se você estava por dentro dessa informação. A segunda observação é, quando o recorrente ele não faz o recolhimento correto de custas e depósito recursal, a gente aplica a regra do CPC. Então, a gente aplica o 1007 do CPC e aí vai ter que dar, e o juiz vai ter que intimar, porque aqui a gente tem juiz de admissibilidade prévio, aqui no processo do trabalho a gente tem o juiz de admissibilidade feito pelo juiz, então o juiz vai ter que intimar o recorrente para complementar o recurso, o depósito e o valor das custas. Só se ele não fizer essa complementação é que nós teremos o indeferimento e não conhecimento do recurso, beleza? Vamos olhar aqui os itens, vamos lá. Letra A, o recurso não pode ser reconhecido porque houve revelia. Errado, a gente já viu que ele pode sim ser conhecido mesmo havendo revelia.
Assim, a sociedade empresária fica juridicamente impedida de recorrer? Ela não fica impedida juridicamente de recorrer, item falso. B. Na Justiça do Trabalho, não existe possibilidade de sanar vício referente à diferença no preparo, motivo pelo qual o recurso será considerado deserto? Errado. Existe essa possibilidade, a gente aplica o artigo 1007 do CPC. C. O juiz deverá assinalar prazo de 5 dias para que a sociedade empresária efetue o recolhimento da diferença das custas e do depósito recursal sob pena de deserção? Exatamente a previsão do 1007 do CPC. O prazo é exatamente de 5 dias. Letra C, questão correta. D. Em tese, seria possível que a sociedade empresária recolhesse a diferença das custas, mas não há previsão jurisprudencial de prazo para complementar o depósito recursal? Errado, tá? Não tá correto esse item, porque não é em tese, a sociedade ela tem direito a fazer esse recolhimento, tanto das custas quanto do depósito, e tem previsão jurisprudencial, sim, para aplicação do 1007. Eu coloquei aqui na frente, ó, o 1007 para vocês. Olha o que diz o 1007 do CPC. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno sob pena de deserção. Aí olha o que diz o parágrafo 2º do 1007. A insuficiência do valor do preparo, lembra aqui que no processo do trabalho, o preparo se refere aos recolhimentos de custas e depósito recursal, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. A gente aplica essa previsão aí do CPC. Ok? Mais uma questão aqui, vamos para a questão de número 7. Prova de 2018, 26º exame. Em sede de reclamação trabalhista, o autor forneceu o endereço da ré na inicial para a qual foi expedida a notificação citatória. Então, o autor ele fornece o endereço, foi expedida a notificação. Decorridos 5 dias da expedição da citação, não tendo havido qualquer comunicado ao juízo, houve realização da audiência. Teve audiência em 5 dias, então respeitou o quinquídio, famoso quinquídio legal, né? Entre a notificação e a audiência tem que ter ali pelo menos 5 dias. Houve a realização da audiência, a qual apenas compareceu o autor e seu advogado, o qual requereu a aplicação da revelia e confissão da sociedade empresária ré. O advogado requereu a aplicação da revelia e confissão. O juiz indagou ao advogado autor o fundamento para o requerimento, já que não havia nenhuma referência à citação no processo, além da expedição da notificação. Diante disso, na qualidade de advogado autor, à luz do texto legal da CLT, assinale a opção correta. Pessoal, você está ali na audiência, a parte não compareceu, a parte contrária, nem o reclamado, nem o seu preposto, ou nem o preposto, nem o advogado, perdão. Você faz o requerimento, pede em audiência, faz o requerimento de revelia e confissão lá para o juiz. Em audiência, você pode fazer esse pedido de forma oral. O juiz te pergunta qual o fundamento e por que você está pedindo o reconhecimento de revelia e confissão, já que não tem nenhum documento no processo que demonstre, que prove que o reclamado foi de fato notificado. Qual é a sua resposta? A sua resposta é: a notificação citatória no processo do trabalho, ela tem um prazo, uma presunção de que foi recebida em 48 horas. Então, há uma presunção de que o reclamado foi notificado em 48 horas a contar da expedição e, nesse caso, pode sim aplicar a revelia, porque o ônus de provar que não foi notificado é do reclamado e não do reclamante. Beleza? Esse é o fundamento que você deveria arguir nesse momento como advogado na audiência. Vamos continuar aqui, olha aí os itens, vamos lá. Letra A, presume-se recebida a notificação 48 horas após ser proposta, sendo o não recebimento ônus de prova do destinatário. Pessoal, essa é exatamente a questão correta. Exatamente, perfeito, é isso mesmo, tá? A mera ausência do réu, independentemente de citado ou não, em seja revelia e confissão, não necessariamente, né, pessoal? Porque se ele não foi citado, não vai gerar revelia e confissão de maneira nenhuma. Então, depende, sim, se ele foi de fato citado.
C. Descabe o requerimento de revelia e confissão se não há confirmação no processo do recebimento da notificação citatória? Errado. Cabe sim, tá? É um pedido que o advogado deve fazer. D. O recebimento da notificação é presunção absoluta, logo são cabíveis de plano a revelia e a confissão? Não, não é absoluta, tá, pessoal? É uma presunção relativa, então cabe prova em contrário, se o reclamado provar que não foi notificado, não vai ter revelia e confissão. Beleza? Então, aqui eu coloquei para vocês a súmula 16 do TST, que é a súmula que fala que presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem e o seu não recebimento à entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário. Beleza? Mais uma questão aí, questão de número 8 do 24º exame. Prova de 2017, tá? Olha o que a gente tem aí. Rodolfo Alencar ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da sociedade empresária Sabonete Silvestre Limitada. Em síntese, ele afirma que cumpria longa jornada de trabalho, então ele cumpriu uma longa jornada de trabalho, que não recebia as horas extras integralmente. A defesa nega o fato e advoga que toda a sobrejornada foi escorretamente paga, nada mais sendo devido ao reclamante no particular. Então a reclamada basicamente diz que foi tudo pago. Na audiência designada, cada parte conduziu 2 testemunhas, que começaram a ser ouvidas pelo juiz, começando pelas do autor. Após o magistrado fazer as perguntas que desejava, abriu oportunidade para que os advogados fizessem indagações e o patrono do autor passou a fazer suas perguntas diretamente à testemunha. Não pode, né, gente? Você pergunta para o juiz e o juiz transmite aquela pergunta para a testemunha. Contra o que se opôs o juiz, obviamente, porque o advogado estava fazendo pergunta direto para a testemunha, não pode, afirmando que as perguntas deveriam ser feitas a ele, que em seguida perguntaria à testemunha. Diante do incidente instalado e de acordo com o regramento da CLT, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Correto, advogado, pois de acordo com o CPC, o advogado fará perguntas diretamente à testemunha? Nada a ver. A gente não aplica o CPC, tá? E aqui no processo de trabalho não tem essa história de fazer pergunta direta à testemunha, não. B. A CLT não tem dispositivo próprio, daí porque poderia ser admitido tanto o sistema direto quanto indireto? Errado. A CLT tem previsão específica sobre o oitivo de testemunha. C. A CLT determina que o sistema seja híbrido, intercalando perguntas feitas diretamente pelo advogado com indagações realizadas pelo juiz. Nada a ver, não tem nada de sistema híbrido, tá? Então, aqui a gente não tem perguntas feitas pelo advogado. D. Correto, magistrado, pois a CLT determina que o sistema seja indireto ou presidencial. É exatamente essa a previsão da CLT. Questão 8 aí, letra D de dado, beleza? Questão de número 9, 2017, 23º exame. Rômulo ajuizou a ação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa Análise Eletrônica Limitada. Dentre outros pedidos, pretendeu indenização de horas extras trabalhadas e não pagas, férias vencidas não gozadas nem pagas e adicional de periculosidade. Então, ele tem aqui 1, 2, 3 pedidos, né? Na audiência, foi requerida e deferida perícia, a qual foi custeada por Rômulo, que se sagrou vitorioso no respectivo pedido. Provavelmente aí foi a perícia de periculosidade, né? Contudo, os pedidos de horas extras e férias foram julgados improcedentes. Rômulo, então aqui ele ganhou, na verdade, só periculosidade, perdeu hora extra e perdeu férias, não é isso? Rômulo também indicou e custeou assistente técnico. Ele também indicou e custeou assistente técnico, que cobrou o mesmo valor dos honorários que o perito do juízo. Observados os dados acima e o disposto na CLT na qualidade de advogado que irá orientar Rômulo acerca do custeio dos honorários periciais e do assistente técnico, assinale a afirmativa correta. Pessoal, vamos entender aqui. Ele quer saber como é que ficam os honorários periciais, tá? O que a gente tem? Aqui a gente conjuga a sistemática do CPC com a sistemática da CLT.
Qual é a regra? A regra é que os honorários do perito serão pagos por aquele que ganhou, que perdeu o objeto da perícia. Você vai olhar o objeto da perícia. Era periculosidade? Quem que ganhou a perícia? A empresa ou o empregado? Nesse caso, quem perdeu o objeto da perícia paga o perito, honorários periciais. Assistente técnico é uma faculdade. O assistente técnico é uma faculdade da parte. Então não tem essa de você cobrar da outra parte assistente técnico. Você contratou assistente técnico porque você quis. Então quem vai pagar o assistente técnico, mesmo ganhando o objeto da perícia, é o próprio Rômulo, porque ele quem quis contratar esse assistente técnico. Beleza? Volta aqui comigo. Vamos lá para a questão, tá? Então, aqui a gente já viu os detalhes. Ele basicamente quer saber de honorário pericial. É isso que ele quer. Vamos lá. Letra A. Letra A. Tendo Rômulo sido vitorioso no objeto da perícia, não há que se falar em pagamento de honorários periciais e assistente técnico, pois a ré os custeará? Não de jeito nenhum, tá? O assistente técnico, ele vai ter que pagar de qualquer jeito. Então, A aí, erradíssima, beleza? A errada, porque o assistente técnico, ele que tem que pagar, não tem jeito, ele que vai pagar, beleza? Letra B de bola. Independentemente do resultado no objeto da perícia, como ao final o rol de pedidos foi parcialmente procedente, Rômulo custeará os honorários periciais e do assistente técnico. Pessoal, aqui você tem que lembrar que em relação aos honorários periciais, a gente olha quem perdeu o objeto da perícia. Os demais pedidos, eles são indiferentes, tá? Os demais pedidos, eles são indiferentes. Quem ganhou o quê em relação aos outros pedidos, não interessa. Você vai olhar quem de fato ganhou o objeto da perícia, beleza? Vamos lá. Letra C. Em virtude da aplicação do princípio da celeridade, descabe a indicação de assistente técnico, pois no processo do trabalho não cabe na aplicação subsidiária do CPC nesse mister. Primeiro que cabe, tá? E cabe tanto a aplicação do CPC quanto a indicação aí de assistente técnico, só que a parte que optar pelo assistente técnico vai ter que arcar com esse pagamento. A única diferença é essa. Então, se a parte quis ter um assistente técnico, ela é que arque com esse valor do assistente técnico. A diferença é só essa, ok? Então, vamos aí. Letra D, que vai ser com certeza a correta, né? Vamos lá. Tendo Rômulo sido vitorioso no objeto da perícia, os honorários periciais serão custeados pela parte sucumbente no seu objeto. Exatamente. Os honorários periciais serão custeados pela parte sucumbente no seu objeto. Dá uma olhadinha lá no 790B da CLT, tá? Na CLT a gente tem essa previsão aqui em relação aos honorários periciais. Porém, os honorários do assistente técnico serão de responsabilidade da parte que indicou. Perfeito! O assistente técnico, a gente tem previsão lá no 95 do CPC, dê uma lidinha, tá? Artigo importante para sua prova, questão 9 aí, então, letra D de dado. Vamos para mais uma questão, questão 10, questão de 2017, 22º exame. Lucas é vigilante. Nessa condição, trabalhou como terceirizado durante 1 ano em um estabelecimento comercial privado. Então, vamos lá. Ele é vigilante e ele foi terceirizado durante 1 ano em um estabelecimento comercial privado. E a seguir em um órgão estadual da administração direta, no qual permaneceu por 2 anos, né? Então, ele ficou aqui 1, 2, 3 anos. Aqui, ele ficou no estabelecimento privado. Estabelecimento privado. E aqui na administração, 2 anos na ADM direta. Esses aqui seriam os contratantes, né? E ele era empregado, na verdade, de uma empresa terceirizada que é a prestadora de serviço.
Esses aqui são os tomadores de serviço. Dispensado, ajuizar uma ação contra o ex-empregador, então aqui ele está na empresa terceirizada, ele propõe ação contra o ex-empregador e contra os dois tomadores, perfeito, dos seus serviços, a empresa privada e o Estado. Aqui, pessoal, quando você vai propor essa ação, essa reclamação trabalhista de um terceirizado, você delimita, né? Em relação ao primeiro ano, o estabelecimento privado é subsidiariamente responsável. Você pede a responsabilização subsidiária da administração direta no período em que houve essa prestação de serviço. Pleiteando o pagamento de horas extras durante todo o período contratual. Ele cria horas extras aí durante todo o período contratual. E a responsabilidade subsidiária dos tomadores dos respectivos períodos em que receberam o serviço. A sentença julgou procedente o pedido e os réus pretendem recorrer. Em relação às custas, com base nos ditames da CLT, assinale a alternativa correta. Ele quer saber como é que vai ficar as custas nessa situação. Cada réu deverá recolher 1/3? De jeito nenhum, até porque a responsabilidade não é a mesma, né? B. Havendo participação do Estado, ninguém pagará custas? Erradíssimo, tem custas sim. Somente o Estado ficará dispensado do pagamento de custas? Perfeito. Só o Estado, tá, pessoal? Só o Estado que não paga custas. Perfeito. A própria CLT vai dizer que o Estado, nesse caso, não vai pagar custas, tá? Então, só mesmo o Estado aí que não vai pagar custas, ok? Lembra que a gente tem previsão própria aqui na CLT e aí a gente tem, de fato, essa previsão aí de quem vai pagar e quem não vai pagar as custas, beleza? Se você quiser dar uma olhada depois, a gente tem quem são isentos das custas lá no 790A da CLT. D. Cada réu deverá recolher a integralidade das custas? Errado, né? Você não vai ter aí cada réu arcando com a integralidade das custas, não. Ok? Mais uma questão, vamos para a questão aí de número 11. Questão de número 11 foi uma prova de 2016, 21º exame. O empregado ajuizou reclamação trabalhista postulando o pagamento de vale-transporte. Então, ele quer vale-transporte, jamais concedido durante o contrato de trabalho, bem como o FGTS não depositado durante o pacto laboral. E aí ele está, né, em contestação. A gente teve os seguintes argumentos aí. Em contestação, a sociedade empresária advogou que, em relação ao vale-transporte, o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão e no tocante ao FGTS, disse que os depósitos estavam regulares. Então, a empresa aí simplesmente tentou fugir do pagamento relacionado ao FGTS e ao vale-transporte. Em relação à distribuição do ônus da prova, diante desse panorama processual e do entendimento consolidado pelo TST, assinale a alternativa correta, tá? Pessoal, aqui, mais uma vez, a gente tem duas súmulas importantes, porque são súmulas do TST, tá? Só para te mostrar que súmula é cobrado. Aqui a gente tem a súmula 460 do TST, que diz que é ônus do empregador provar que o empregado não satisfaz esses requisitos, ok? Em relação ao FGTS, a súmula 461 vai dizer que é do empregador também o ônus de demonstrar que os depósitos fundiários foram feitos da forma correta. Então, vamos aí para os itens. Letra A. O ônus da prova em relação ao vale-transporte caberá ao reclamante e no tocante ao FGTS, a reclamada? Errado. Tá errado aqui a parte do vale-transporte. Do FGTS, de fato, vai ser da reclamada. B. O ônus da prova para ambos os pedidos diante das alegações será do reclamante? Errado, tá? Não será do reclamante. C. O ônus da prova em relação ao vale-transporte caberá ao reclamado e no tocante ao FGTS ao reclamante? Não, também. D. O ônus da prova para ambos os pedidos diante das alegações será da sociedade empresária. Letra D de dado, perfeito aí, questão 12, letra D. Vamos aí, questão 11, perdão, letra D. Vamos para mais uma questão de número 12. A prova 2016 foi do 21º exame.
Em pedido de reenquadramento formulado em reclamação trabalhista, foi designada perícia com honorários adiantados pelo autor e ambas as partes indicaram assistentes técnicos. Após a análise das provas, o pedido foi julgado procedente. Então, a gente tem aqui perícia com assistente técnico, segunda vez que esse tema cai na OAB, hein? Diante da situação da legislação em vigor e do entendimento consolidado do TST, assinale a alternativa correta. Letra A. O autor, tendo se sagrado vencedor, será ressarcido pelos honorários pagos ao perito e seu assistente técnico? Errado, pessoal. Não existe ressarcimento de valor gasto com assistente técnico, tá? Então, em relação ao assistente técnico, não há reembolso, independentemente de quem ganhou. B. O autor não terá o ressarcimento dos honorários que pagou ao assistente técnico, porque sua indicação é faculdade da parte? Verdade. Exatamente é essa a previsão que a gente tem no CPC, tá? Então, em relação ao assistente técnico, não há ressarcimento dos honorários. Vamos ver o que está errado nos outros itens. Letra C. O autor, segundo previsão da CLT, terá o ressarcimento integral dos honorários pagos ao perito e metade daquilo que pagou ao assistente técnico? Nada a ver em relação ao assistente técnico. D. O juiz, inexistindo previsão legal ou jurisprudencial, deverá decidir se os honorários do assistente técnico da parte serão ressarcidos. Errado, porque existe previsão legal e jurisprudencial. Beleza? Pessoal, a gente para por aqui, mais um bloco aí de questões do processo de direito processual do trabalho e a gente volta já já com mais um bloco. Até já!